Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos tratar o tema A crise de identidade não começou agora. Se você quer saber mais sobre isso, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Essa crise só ficou mais visível com o passar do tempo. Quando nós falamos aqui em crise de identidade, nós não estamos falando de uma coisa recente, que começou agora, depois do século XX, mas nós estamos falando de algo que acompanha a humanidade durante os séculos. Quando nós olhamos com muito mais calma para isso, talvez a gente perceba que hoje estamos numa fase mais visível de um problema, de um processo de degradação que é muito mais antigo do que a gente imagina. E é preciso olhar para isso de uma maneira mais profunda, com mais calma, e esse sempre é o nosso objetivo, de não fazer reflexões superficiais, mas ir a fundo em todos os temas que a gente trata aqui. Durante muito tempo, a questão da identidade, ela não era uma questão aberta como ela é hoje. Os indivíduos já vinham para o mundo, para a sua existência aqui, com um ponto de partida. Nós já falamos aqui nos vídeos anteriores que no livro de Gênesis, por exemplo, quando falamos das Escrituras, o ser humano não começa a sua história tentando descobrir a si mesmo, mas ele parte de uma referência clara. O homem era o imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Mas com o tempo, essa referência ela começou a se enfraquecer. E essa pergunta, quem eu sou, ela deixou de ter uma resposta clara. Então, muitas coisas aconteceram durante a evolução social, nós vamos falar sobre tudo isso aqui durante as nossas reflexões, mas hoje essa pergunta, quem eu sou? A gente precisa pensar sobre isso, que ela deixou de ter uma base sólida. E quando a gente não tem uma resposta clara para isso, a questão em si ela não desaparece, ela só fica sem resposta. E o homem constantemente tenta descobrir essa resposta pelos caminhos que ele mesmo cria. Tá? Essas respostas não consistentes criam um efeito interessante. Elas multiplicam as interpretações humanas com a leitura pessoal a respeito da sua própria existência, ou seja, a questão da identidade passa a ser uma coisa pessoal, em que cada indivíduo vai elaborar para si uma resposta sobre o quem eu sou. Então, a identidade hoje passou a ser uma questão de opinião e não uma herança. Pense na vida de alguém que nasceu há 300 anos, por exemplo. Se você nascesse em uma vila, a sua identidade ela já estava traçada. Você era o filho do ferreiro, pertencia àquela comunidade, você pertencia a um determinado grupo de pessoas que cultivavam a fé cristã, e a partir daí, a identidade era algo que você ocupava, não era uma coisa que você saía procurando o seu lugar, não. O seu lugar já estava ali, com uma referência familiar e com uma referência transcendente, que é espiritual. E você então ocupava o seu lugar na sociedade. A sua identidade era ocupada por você. Mas, com a chegada das grandes cidades, dos movimentos sociais, dos movimentos progressistas, os laços com a terra, os laços com a tradição, os laços com a fé, os laços com a família foram pouco a pouco sendo cortados. E as pessoas, então, elas se tornaram átomos isolados na multidão. Essa é a forma de pensamento desse tipo de doutrina que visa desconstruir a identidade real do ser humano. E, pela primeira vez na história, o ser humano olhou para o lado, nós olhamos para o lado, olhamos para todos os lados, e a gente percebeu que nós não tínhamos mais um papel definido. O homem percebeu que não tinha mais um papel definido por onde nasceu, pela sua família, pela sua fé, porque essas coisas já não existiam mais. Foi aí que a identidade deixou de ser uma âncora, algo que dava uma base a você, uma paz a você, uma segurança a você.
a identidade deixou de ser algo que te segura e passou a ser, olha só, um projeto. Algo que cada indivíduo, cada pessoa tem a liberdade de fabricar aquela que mais lhe convém. Então a gente saiu da segurança de uma herança, de uma identidade formada pela família, pela fé, e passamos então a viver na ansiedade da autoconstrução eterna. Isso é muito interessante. A gente olha na prática e vê que o tipo de vida moderna, onde as pessoas buscam construir a sua própria identidade, produz cada vez mais insegurança, vazio existencial, cada vez mais desconexão. Isso quer dizer que o caminho não está certo. A busca por essa identidade forjada não leva o homem à plenitude da sua existência, pelo contrário, o mata pouco a pouco, a cada dia. Então, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha no grupo aí da sua família esse conteúdo. Nós vamos ter muito mais questões para tratar aqui a respeito da identidade, pois este canal tem o objetivo de conectar você com o seu eu verdadeiro, conectar você de volta à sua essência, observando essas duas linhas que nós falamos aqui hoje, que com o passar dos vídeos vai ficar mais claro isso. A linha da sua hereditariedade genealógica, a sua vida oriunda da família, observando ali as construções e as desconstruções familiares ao longo da história das suas gerações, até chegar em você, e observando a sua identidade espiritual. E olhando para esses dois pontos, a sua identidade genealógica e a sua identidade espiritual, então nós vamos trilhar um caminho em que vai aparecer uma terceira coisa, que é o seu poder de decisão, a sua liberdade de escolha, de construir uma identidade que leva você de volta ao plano original da sua vida. Isso vai produzir mais conexão, isso vai produzir mais sentido para a sua existência, isso vai fazer a sua vida ter verdadeiramente um valor e um sentido aqui na Terra. Então, acompanha comigo essa trajetória, já agradeço por você ter assistido esse momento aqui, eu espero você no nosso próximo vídeo, até lá!